noite, estamos aqui no mais uma quinta-feira, na Escola de Profeta, no nosso seminário Face a Face, seminário de cura e libertação. Eu sou a pastora Elisa Viola Silveira e é uma honra ter você aqui conosco, estudando e aprendendo mais de Deus e mais da sua palavra. Hoje, não sei se é felizmente ou infelizmente, nós estamos encerrando esse ciclo do Face a Face, mas a palavra que Deus tem para nós hoje, nós vamos fechar com chave de ouro, e eu espero que você esteja bastante atento para receber a total e completa libertação que Cristo veio nos libertar. Amém? Vamos orar? Eu preciso orar porque quando nós falamos de batalha espiritual, as regiões celestiais, elas ficam em movimento. E se existe uma coisa que Satanás não quer, que você seja liberto. Ele não quer que você seja salvo. E se você for salvo, ele não quer que você tenha paz. Ele quer te afligir, te adoecer, ele quer te perturbar. Mas hoje, em nome de Jesus, chegou o fim. Em nome de Jesus, de todas as nossas aflições, porque Jesus veio para nos libertar verdadeiramente. Feche os seus olhos, se você pode, na sua casa, e ore comigo. Pai querido e amado, na tua presença, Senhor, eu consagro o face a face, este último dia, Senhor, onde vamos tratar sobre as questões do Espírito e vamos liberar uma bênção de completa libertação no corpo, na alma e no Espírito, Senhor. E eu preciso da tua presença, Senhor, porque as minhas palavras, elas não têm valor alguma se elas não saírem direto do teu trono, Senhor. Eu peço que teu Espírito Santo me possua nessa noite e que o Senhor quebre todos os grilhões, todas as fortalezas, todos os sofismas, todos os trabalhos, todos os feitiços, todas as amarras, tudo o que foi feito contra a minha vida, contra a igreja, contra a nossa casa, contra a casa de cada um que está ouvindo. Cada aluno, Senhor, cada ouvinte, Deus, que está nas lives, Senhor, eu quero te pedir, envia agora socorro do céu, ó Pai, e que o Senhor traga agora paz que excede entendimento, que o Senhor traga paz nas casas agora, Senhor, que o Senhor traga agora a presença do anjo do Senhor, ó Pai, e que possamos sentir, Senhor Deus, o céu abrindo, Senhor, que os portais eternos se abram, para que o Rei da Glória entre, e ao entrar, Senhor, adentra as nossas casas, Senhor, e vem fazer milagre em nós, vem fazer, Senhor Deus, um transformar de dentro para fora, de fora para dentro, Senhor. Oh, transforma os nossos corações de pedra em corações de carne, Pai. Espírito Santo de Deus, sopra agora dos quatro cantos dessa terra e voa, Senhor, nas asas do teu querubim e visita o teu povo, visita cada casa até os confins da terra, Senhor, e que esta palavra não volte vazia, mas que ela se cumpra conforme ela será determinada. Seja repreendida agora os principados, as potestades, os governos, os tronos, os domínios, todas as forças das trevas. O Senhor que te vê te repreende agora. Vocês estão paralisados, amordaçados, calados, sem força. Vocês não vão ter influência em nenhuma casa onde esta live vai chegar. O Senhor que te vê te repreende agora, Senhor. Envia os teus anjos agora, Senhor. Envia, Pai, e faz conforme a tua vontade, o teu querer e o teu agir, Senhor. Visita cada um, o seu interior, o íntimo do seu interior, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, Senhor, e faz um milagre em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Hoje é tempo de glorificar, hoje é dia de festa. Amém? Vamos lá, vamos adorar o Senhor. Terra, tu és o Deus desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és
é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Tu és o rei dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és o rei dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Será que você pode declarar aí na sua casa? Ninguém é como o nosso Deus. Levante suas mãos para o céu e declare o mais alto que você pode. É como o nosso Deus. Declare que ninguém é como Ele. Ninguém é como o nosso Deus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Poderoso esse nome é, Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Declare onde você está. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Mais uma vez, vamos. a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Vamos declarar, levante suas O mãos. céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto o Espírito Santo neste lugar. Eu não sei se você está sentindo na sua casa, mas eu peço ao Senhor
Que aquilo que estamos recebendo agora passe agora pelas câmeras, pelas redes do Wi-Fi, e que você se conecte ao céu e você receba essa adoração, faça parte dessa adoração, e o céu seja entronizado na sua vida agora, em nome de Jesus. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou subir. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. E a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, eu também vou subir. Eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou morar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, descanso com o peso da tua glória. Mais perto da face, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. E a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Levante suas mãos, vamos. Yeshua.
Esse é só o comecinho do que nós vamos fazer nessa noite, do que vamos receber. O que a história nunca viu em cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos em fazer o que nenhum homem fez, em fazer o que a história nunca viu em cumprir o descrito em Joel. A terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, meninos. Deus sabe o quanto o meu coração se alegra de servir ao Senhor no altar com os meus filhos. Não tem nada mais precioso do que ter a nossa casa, a nossa família na presença do Senhor. Antes de nós começarmos a nossa aula, eu quero já adiantar um tema da semana que vem para te animar, para te empolgar, já que estamos falando de família e os meus filhos estão aqui. Então, semana que vem, acho que no domingo, nós começamos uma campanha nova que está aqui, olha, para você, família nas mãos de Deus. Não sei se você consegue visualizar aqui. É um cartaz que o pastor Josimar, que a pastora Roberta Fonseca fizeram com muito carinho, para que você possa pôr fotos, para que você possa pôr fotos da sua família, para você pôr uma moldura e colocar na sua casa como um memorial de um tempo, de um período de oração, de que você vai subir ao monte da oração, como nós acabamos de cantar, e você vai colocar a sua família na presença de Deus. Amém? Semana que vem nós vamos estar trazendo aqui ferramentas espirituais da área da oração de famílias que oram. E eu espero que você seja uma dessas famílias que faça um compromisso com Deus, um compromisso conosco, um compromisso com a família da fé, de colocar a sua família no altar, assim como eu coloquei a minha família no altar e continuo colocando todos os dias a minha família no altar, não só em oração, mas em palavras, em atitudes, em ensinamentos, em comportamentos. E a aula de hoje, ela é fundamental para isso, porque vamos fechar um ciclo, o qual semana que vem nós vamos abrir um outro ciclo diferente, porque quando estamos libertos no corpo, na alma e no espírito, nós já podemos experimentar situações tremendas diante de Deus, podemos experimentar situações tremendas e poderosas, milagrosas dentro da nossa casa. Será um tempo de milagres. Eu profetizo na minha vida, na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, no nosso Brasil, neste planeta, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Por 4 semanas, essa sendo a 5ª semana, nós pudemos fazer o seminário face a face. Pude fazer um estudo, um panorama básico, mas eu tentei fazer o mais profundo que eu pude para poder passar ferramentas e ensinamentos sobre a área da libertação, que é um tema muito vasto, que não dá para fazer em 4 aulas ou 5 aulas, principalmente porque a demanda da libertação ela é individual.
E ela tem a ver com o nosso passado, com o nosso presente e o que vai acontecer com o nosso futuro. Então, no primeiro dia, nós fizemos um panorama, explicamos um pouco sobre a questão do pecado, da legalidade. E eu não vou entrar nesses assuntos, porque eu gostaria que você entrasse nas nossas redes sociais, do Facebook ou do YouTube. Lá nós temos todas as gravações dessas aulas. E lá você pode assistir esse seminário e aprender mais conosco. E assim que for possível, nós entraremos novamente com essa temática, de acordo com a necessidade qual a igreja está vivenciando. E hoje nós queremos trazer a total liberdade que é em Cristo Jesus, aquela que Jesus conquistou na cruz do Calvário, e Ele subiu aos céus e deixou o Consolador para morar dentro de nós. Mas será que é possível o Espírito Santo de Deus morar numa casa suja? Será que é possível que o Espírito Santo de Deus pode habitar num templo sujo, cheio de pecados, cheio de sujeira? Vamos aprender hoje um pouquinho sobre isso. Amém? Nas outras semanas nós falamos sobre o pecado contra o corpo, sobre a imoralidade sexual. Semana passada nós falamos sobre as dores da alma, os traumas da alma, o qual nós precisamos tratar, e muitas vezes precisamos de ajuda não só pastoral, mas psicológica e psiquiátrica. E hoje essa temática, ela é muito importante porque ela é totalmente espiritual, mas ela afeta o seu corpo e afeta a sua alma. Por isso, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o espírito adormecido que há em você vai ser despertado. E o Espírito de Deus que foi liberado no dia do Pentecoste virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e fazer morada dentro de você. E você será transformado de dentro para fora. Amém? Então vamos lá. Face a face, cura e libertação na área do espírito. Então vamos lá, eu tenho alguns slides, eu vou compartilhar com você, como eu faço toda semana. Se você é a primeira vez que está entrando nas nossas lives, seja bem-vindo. Os nossos alunos sejam bem-vindos também. E eu espero que você veja as outras aulas, mas que você não saia da rede social hoje, para a gente fechar esse tempo com o Senhor. Eu tenho certeza que a visitação do Espírito Santo na sua casa será algo extraordinário e incomum. Assim como eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste ambiente, está sendo algo tremendo. Eu tenho certeza que você também vai tremer aí na sua casa. Amém? Então vamos lá. Bom, eu já tenho vindo explicando que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, porque somos um templo vivo. Então, nós fomos feitos espírito, alma e corpo. Então, você vai ver num dos nossos slides que a origem do homem, Deus nos fez essa semelhança para que você se identificasse com o templo da tenda de Moisés e que depois se tornou o templo de Salomão. Mas o que Deus queria mesmo era mostrar para você que você é o verdadeiro templo de Deus. Então, para que você seja um verdadeiro templo de Deus, por causa do pecado, como eu já ensinei nas outras aulas, o espírito ficou adormecido, a morte foi estabelecida nesse reino que nós vivemos, no reino terreno, e Jesus veio para perdoar os nossos pecados, morreu para que os nossos nomes fossem escritos no livro da vida e ressuscitássemos e tivéssemos vida eterna. Então hoje, quem tem Jesus Cristo tem um espírito, uma alma e um corpo. Hoje nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus, porque temos um espírito acordado através do Espírito Santo de Deus. Agora, quem não tem Jesus, o que acontece? Tem um corpo e tem uma alma e um espírito adormecido, que fica à mercê de influências espirituais da maldade, o qual muitas pessoas estão aprisionadas, muitas pessoas estão debaixo de opressão, de depressão, de doenças, de enfermidades. Então, hoje nós vamos tratar de um assunto totalmente espiritual, que vai afetar a sua alma, que também é espiritual, que vai afetar o seu corpo, que também é espiritual. Querido, eu quero que você entenda algo. Tudo ao nosso redor e ao nosso derredor, as coisas visíveis e as invisíveis, é tudo espiritual. Amém? Vamos lá.
Eu vou ler um texto com você, é um texto um pouquinho grande, mas esse texto é a base de tudo que nós vamos ensinar hoje. E se eu só ler esse texto, ele é suficiente para declarar que você está liberto de todo pecado, de toda maldição, de toda enfermidade, de toda doença, porque Jesus levou sobre si. Então vamos ler Isaías 61, de 1 a 7, ou você pode encontrar em Lucas 4, 17, onde Jesus diz que hoje se cumpriu as Escrituras aos vossos ouvidos. Então, os seus ouvidos, os seus olhos podem ler e contemplar uma promessa que estava em Isaías, que se cumpriu em Lucas. Então, vamos ler juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar aos contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos. Renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e os estranhos serão vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Queridos, eu já posso terminar o face a face, porque se você tomar posse dessa palavra, você vai compreender o que é libertação. Amém? Mas vamos continuar, porque eu separei alguns slides importantes para abrir o seu entendimento, trazer um conhecimento, para que você não só seja liberto, mas possa ser instrumento de Deus para ajudar outras pessoas a se autolibertarem através desses ensinamentos. Então vamos lá, no próximo slide nós vamos falar sobre o Espírito. O que é o Espírito, né? É a parte do homem que se relaciona com Deus. É a parte imaterial do ser humano. Pelo nosso espírito, podemos conhecer o Criador. Olha o que a Bíblia diz em Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Então, se nós temos um espírito e a inspiração do Todo-Poderoso nos faz entender a Deus, nossa ligação com Deus é através do nosso espírito. Por isso, nosso espírito precisa estar acordado. Só podemos entrar no mundo espiritual porque temos um espírito. Preste atenção. Satanás, ele não tem corpo, ele não tem alma. A Bíblia diz que ele é um espírito, é um anjo caído, mas é chamado de espírito. Para ele agir aqui na terra, ele precisa de um corpo, porque ele está ilegal. Então, quando ele possui um corpo de alguém, ele fica legalizado. Porque Deus deu a terra aos homens para governar e para dominar. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam esse domínio e passaram para as trevas, para Satanás, esse domínio. Jesus veio, Deus saiu, se despojou da sua glória, deixou toda a sua glória, nasceu do ventre de uma mulher virgem, ele se criou homem dentro de um ventre, ele cresceu, passou por todas as tentações, ele morreu, ele ressuscitou, e a Bíblia diz que nesse caminho entre a morte e a ressurreição dele, a Bíblia diz que ele foi ao inferno, ele tirou a chave do inferno e da morte, e num desfile triunfante,
Ele triunfou sobre os principados, as potestades, os governos, os tronos, todas as influências malignas que existem, e hoje o Senhor Jesus está sentado à destra de Deus Pai, e Ele tem todo o poder, e por isso que todo demônio, todo potestade da maldade, todo principado, quando se fala em nome de Jesus, se rende. Às vezes eles são um pouquinho teimosos, a Bíblia diz que eles resistem, né? A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é você que vai ficar, o diabo que vai resistir e você vai fugir do diabo. É o contrário. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Hoje nós temos um valente maior, alguém mais poderoso, e o nome dele é Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com você que sem Jesus, sem salvação, não tem como você ser curado milagrosamente, não tem como você ser salvo, não tem como você ser liberto, não tem como você ter perdão dos pecados, não tem como o seu nome ser escrito no livro da vida, não tem como você fechar esse ciclo hoje comigo sem a salvação. Então eu quero já te desafiar, se você quer uma mudança drástica na sua vida e quer ter certeza da sua salvação, ou você tem dúvida, se você morreu hoje, você não sabe para onde você vai, que você escreva aqui para mim nas redes sociais, tanto do YouTube quanto do Facebook, na página da Família da Fé ou da Escola de Profetas. Você escreva salvação. Nós temos uma equipe de intercessão que vai estar orando por você, vai entrar em contato com você, e nós vamos trabalhar com você para que esse processo de libertação, como eu já ensinei, é necessário em algumas situações. Libertação para expulsar demônios, precisa de aconselhamento, precisa de terapia, psiquiatra, um pastoreio, um discipulado. Então nós estamos aqui como igreja para te auxiliar, te orientar na sua vitória que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém? Vamos lá. A Bíblia diz que o Espírito é a parte que nos dá a vida e que nos liga a Deus. O Espírito também influencia a nossa personalidade. Foi Deus que nos deu o Espírito a cada um de nós. Quando o Espírito se vai, a vida também se vai. A Bíblia diz que este corpo vira pó e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, preste atenção, a aula de hoje é tão fundamental para a sua vida, porque este corpo é uma matéria que pode se desfazer da noite para o dia. Mas o Espírito, ele é eterno e ele pode estar vivo no céu com Deus, ou pode estar no inferno sendo torturado, como diz as Escrituras, e no final de toda a história da Bíblia será destruído para todo sempre com todos os demônios e Satanás e as suas hostes infernais da maldade. Por causa do pecado, o Espírito sofre e fica separado de Deus. É como se já tivesse morto. Mas quando nós nos arrependemos e aceitamos Jesus como Salvador, o nosso Espírito volta a viver. E Deus une o nosso Espírito ao Espírito Santo e nos transforma. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito. Gente, isso é um privilégio. Quem é que pode ser um com Deus? Essa é a oração de Jesus, essa é a oração intercessória de Jesus. Ele disse: Pai, assim como eu estou em ti e o Senhor está em mim e eu estou neles, eu peço que eles, como estão em mim, possam estar em ti e o Senhor neles. O desejo de Jesus é que você esteja no Pai e o Pai esteja em você. Amém? E como é que Deus pode estar em nós? Através do Espírito Santo. Somos templo. Ele quer te visitar. Ele quer te possuir. Ele quer viver a vida que Jesus entregou por você. E Ele te permite também viver esta vida aqui na terra. E também se beneficiar de tudo aquilo que Ele construiu para nós. Isso tudo aqui vai ser restaurado um dia. E nós somos a geração que vamos reinar com Cristo no milênio, e vamos restaurar essa terra. Se você tem fé, leia
Apocalipse 21, e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu já conheço o fim dessa história, por isso eu não temo e não temerei e nem tremerei sobre as adversidades que possam vir sobre nós. Porque se hoje eu morrer, num piscar de olhos, eu já estarei com o Senhor. Amém? E se Jesus voltar hoje, ou houver o arrebatamento, eu também estarei com Ele num piscar de olhos. E você? Onde estará o seu espírito? Aprisionado na terra, aprisionado no inferno ou reinando com Cristo? Para você pensar. Vamos lá, João 4:24 diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Romanos 8:10 diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Olha o que Ezequiel 37:5 diz. Gente, eu amo esse versículo. Assim diz o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Em nome de Jesus. Você pegou essa palavra? Você está recebendo vida agora? Você vai começar a ver que a sua enfermidade vai começar a desaparecer. Você vai ver que os seus braços vão começar a se movimentar. Você que está com alguma dificuldade, as coisas serão transformadas. Porque o Espírito da criação, o Espírito da vida está aqui. E Ele está chegando na tua casa. Ele está transformando todo o ambiente da sua casa. Amém? Bom, depois que você aceita Jesus, que você se arrepende, você se torna um templo do Espírito Santo, vai começar uma batalha espiritual, porque Satanás não quer perder essa guerra que ele já perdeu quando Jesus tomou a chave do inferno e da morte. Essa batalha você vai encontrar em Gálatas 5:17, que diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então preste atenção, em Gálatas 5, você vai encontrar tanto falando sobre as obras da carne, como vai falar sobre o fruto do Espírito. Para cada obra da carne, existe um fruto do Espírito. O fruto, na verdade, é um, mas ele contém várias essências. Nós temos uma aula somente sobre isso na Escola de Oração, que está gravada também nas redes sociais. Você pode procurar e fazer a nossa Escola de Oração. Amém? Eu não vou me deter sobre esses quesitos, porque eu já ensinei e eu tenho coisas mais preciosas para estar falando para você. Mas se você quiser se aprofundar, entra lá em Gálatas 5 e você vai estudar um pouquinho mais sobre essa guerra espiritual do corpo e do espírito. Só que não é o seu corpo que vai lutar, é o seu psique que vai lutar com o seu espírito, e o Espírito de Deus vai lutar com o seu psique por conta de toda a sua história. Por que é que nós começamos fazendo o seminário corpo, alma e espírito? Porque é mais fácil para o nosso psique compreender aquilo que é concreto. Aquilo que é abstrato é um pouquinho mais difícil. Então você vai ver que a criança ela aprende mais. Ela aprende primeiro sobre o que é concreto, aquilo que é palpável. Depois ela começa a aprender sobre as coisas que são temáticas, sobre emoções. E depois ela começa a aprender sobre o que é abstrato. Então eu deixei a aula do Espírito, que é uma aula que demanda ter fé, demanda ter compreensão e demanda confiar na palavra de Deus, de que somos corpo, alma e espírito. Amém? Então vamos lá. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E ele já destruiu. E por que é que nós vivenciamos tantas dores? Porque nós não usamos o nome de Jesus e não mudamos as nossas vidas. Se você lembrar da aula do corpo, da imoralidade sexual, você vai ver que você pode estar aprisionado na imoralidade sexual. Se você tem problemas de traumas, por falta de perdão, não perdoou, você também está dando legalidade para o diabo. E se você praticou obras diabólicas, satânicas, idolatrou, e nós vamos entrar mais profundamente daqui a pouquinho sobre isso, quero te dizer que Jesus veio para desfazer o que você fez de errado. Preste atenção.
As obras do diabo são as mesmas, só que é você quem as fez, você quem permitiu. Foi Adão e Eva que fizeram, foram eles que deram a legalidade. Então Jesus veio fazer o quê? Desfazer e te dar uma oportunidade de mudança, de arrependimento e ter uma vida santa e digna diante dele. Essa transformação vai ser completa na terra? Não, ela é completa no Espírito. Ela só será completa, a Bíblia diz, nas alturas, ou depois que você morrer e tiver o encontro com Jesus. Mas a Bíblia diz que no arrebatamento, o corpo que é corrupto se tornará incorruptível e encontrará Jesus Cristo nos ares. E este momento será algo sublime. Então até lá, querido, nós vamos ter uma guerra espiritual, porque Satanás, ele quer te levar para o inferno. E Jesus morreu para te levar para o céu. Amém? Eternamente. Vamos lá. A Bíblia contém palavras relacionadas à guerra espiritual. Então, em Colossenses 2,14 diz assim: Jesus, ele cancelou a escrita de dívida. Então, existe uma dívida que Jesus já pagou, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Muitas delas são as leis de Moisés. E outras estatutos, outras regras que uma cultura criou, tudo aquilo que te torna escravo, que não vem de Deus, Jesus veio para desfazer essas obras, porque são malignas. Ele removeu completamente, pregando na cruz do Calvário. Então, quando você entrega para Deus aquilo que pertence a Ele, então você já não possui mais aquilo. A palavra rema da semana passada foi o que o Espírito Santo me disse, foi muito forte. Ele disse assim: se você está retendo algo na sua alma, alguma dor, algum trauma, alguma enfermidade no seu corpo, alguma coisa que você ainda não me entregou, você não está me glorificando. Deus quer ser glorificado por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Amém? Despojando as autoridades e os poderes malignos. Você pode dizer essa palavra comigo? Jesus despojou as autoridades e os poderes malignos através de um espetáculo público. Gente, eu fico imaginando Jesus desfilando com a chave do inferno e da morte, e ele recebendo toda a autoridade, e de repente ele sobe, aparece para os discípulos, aparece para Maria Madalena, aparece para os discípulos, depois ele sobe ao céu, ele volta de novo, fica um período na terra de 40 dias, e depois de 10 dias o Espírito Santo vem e nos enche. Deus quer encher você hoje, só que para isso você precisa se esvaziar, você precisa se limpar, você precisa deixar todo o seu pecado para trás, a sua história, o seu passado, as iniquidades, os comportamentos errados, tanto do corpo, quanto da alma, quanto do espírito. O que Jesus veio fazer? Ele veio abolir, ele veio derrotar, ele veio quebrar, ele veio expulsar, ele veio derrubar, ele veio perseguir, ele veio confundir, ele veio consumir, ele veio contender, ele veio destruir, ele veio lutar, ele veio prevalecer e combater a seu favor. Amém? No próximo slide ele vai falar sobre legalidade, posse e propriedade. Uma pessoa pode ter posse de algo e não ser proprietário. E ele se torna detentor da posse, mas não é dono. Então preste atenção, a Bíblia diz que todas as almas pertencem ao Senhor. Então Satanás, ele pode estar tendo posse sobre a sua alma, te possuindo. Por isso que pessoas ficam possessas, por isso que pessoas ficam endemoniadas. Mas essa alma não pertence às trevas, mas ele detém, ele aprisionou por algum motivo. E você sabe como foi que ele te aprisionou. Deus vai te fazer lembrar. Muitas vezes foi por um pecado de imoralidade, muitas vezes foi por traumas, por falta de perdão, e muitas vezes foi por causa de idolatria, feitiçaria e envolvimentos satânicos. Eu não vou conseguir ler todos os slides, que eu tenho bastante coisa aqui para
falar para você, mas olha o que está em João 3, 8, 10. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Querido, o amor é o símbolo da presença de Deus na sua vida e do reino de Deus. A Bíblia diz que o amor, o fruto que é o amor, cobre multidões de pecados. Por isso nós precisamos hoje desse amor que cubra o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito com o sangue de Jesus, nos purificando de toda imundície, de todas as coisas que nos impede de termos uma vida abundante com o Senhor. Amém? Se você ainda tem dúvida da sua salvação, não perca a oportunidade. Escreva aqui para mim, salvação. E eu quero orar por você. Amém? O reino das trevas, ele existe, querido. Ele é real. Isso não é uma brincadeira. E eu vou compartilhar com você alguns versículos para a gente logo já encerrar. E é rapidinho, só para que você não perca essa temática e entenda que Satanás não brinca. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Tudo o que estamos vivendo hoje são os sinais do final dos tempos. É um cenário apocalíptico. É a Bíblia viva acontecendo nos nossos dias. Mas Deus prometeu nos guardar. E por isso nós não temeremos as más notícias. Porque o nosso coração está bem firmado em Deus. Então vamos lá entender um pouquinho sobre o reino das trevas. Porque se estamos falando de libertação, você precisa saber que isso existe e que você pode estar aprisionado no reino das trevas. E Jesus quer te transportar para o reino da luz. Vamos lá. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo inteiro. O mundo hoje, e muitas gerações já têm passado por muitas lutas. Está em 1 Pedro 5, 8, 9. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou do reino do Filho do seu amor, em que temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Olha só, Efésios 6, 12 e 13, diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue ou carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Amém? Quero que você permaneça inabalável. Depois você pode ver algumas histórias da Bíblia, que eu vou dar os temas, e você pode procurar. Se você não é cristão, uma pessoa que é humanista, ou uma pessoa que é ateu, ou de alguma outra religião que não aceitou Jesus como Salvador, eu te desafio a ler a Bíblia e conhecer Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que morreu e ressuscitou, e Ele não está enterrado. Você pode procurá-lo, que Ele ainda hoje vai falar com você, porque Ele não só fala, Ele vê, Ele toca, Ele abraça, Ele é carinhoso, Ele é amoroso, e Ele te ama. Ele morreu por você. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 19 diz assim: quero dizer que os pagãos sacrificam e é oferecida aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Está em Salmos 16, 4. Eu vou compartilhar com você experiências que Jesus teve na Bíblia, que está em Marcos 25, 9, que diz assim:
Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. O espírito imundo gritou, agitou violentamente e saiu. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro essa mesma palavra sobre a sua vida. Você que está cego, surdo, mudo, paralisado, se levante agora, que os seus olhos se abram, que os seus ouvidos se abram, que a sua boca se abra e que você seja liberto em nome de Jesus, e que todo espírito imundo saia da sua vida calado, sem nenhuma força, sem nenhuma violência, e vá para onde o Senhor Jesus Cristo te determinar, em nome de Jesus. 1 Timóteo 4:1 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Eu não sei o que você está seguindo, eu não sei o que você está assistindo no Netflix, eu não sei o que é que você está acreditando, mas eu quero te dizer, existe um Deus poderoso que já venceu na cruz e vai destruir de uma vez por todas, porque o final da Bíblia diz que isso vai acontecer, e porque aquilo que ele falou já aconteceu e está acontecendo neste momento. Outras histórias, como Maria Madalena, que foi liberta de legiões de demônio, dos gadarenos que foram libertos de legiões de demônio. O que são legiões, gente? São pessoas que são possuídas por demônios, 600, 2.000, não se sabe a quantidade, mas naquela época foi contada como legiões por conta dos soldados, né? As legiões dos soldados romanos. Então se equiparava. Numa experiência dos gadarenos, 2.000 porcos caíram no precipício abaixo, porque Jesus, ao libertar um gadareno, esses demônios pediram para não sair daquela região, porque não era chegada a hora deles ainda. Então Jesus mandou para os porcos, e esses porcos precipitaram abaixo, e era em torno de 2.000. Só para você ter uma noção de que o mundo espiritual ele existe. Em Lucas 4:31 diz também que Jesus expulsou um espírito imundo no sábado. Isso era proibido. Você que é judeu e não aceita Jesus como teu Salvador, eu quero te dizer que Jesus é o Deus do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele é o Deus da eternidade, e nós já entramos no descanso, e que você possa entrar no descanso do Senhor. Em Marcos 1 fala que ele curava enfermos e expulsava os demônios. E em Tiago 5,16 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e se houver enfermidades, elas serão curadas. Preste atenção, isso é muito sério. Existem enfermidades no corpo, na alma e no espírito que são geradas por causa do pecado. Se você não abandonar o seu pecado, essa enfermidade não vai sair. Você pode ir em vários médicos, você vai morrer dessa doença, mas você não vai ser liberto dessa enfermidade. Deu para entender? Vamos lá. O próximo slide ele vai falar alguns exemplos do reino das trevas aqui na terra. Nosso tempo está quase esgotando, mas eu vou concluir isso porque ele é muito importante. Se você teve envolvimento com alguma dessas situações ou com algumas outras que não tem Jesus Cristo, eu peço que você entre em contato conosco e busque uma total libertação no espírito, porque provavelmente você pode estar com influências espirituais, perseguições, aprisionamentos espirituais, e precisa de um pastor, de uma autoridade espiritual para fazer essa libertação. O reino das trevas é o reino do anticristo. O sincretismo religioso, ele trouxe diferentes religiões. Então você, através da história, você vai ver que no Brasil, os africanos passaram a adorar imagens e esculturas por conta da Igreja Católica, e aí por isso surgiu as religiões hoje afro-brasileiras, tá? Que estão aqui inclusas. O hinduísmo, islamismo, budismo, cabala, maçonaria, testemunhas de Jeová, quem faz yoga, brincadeiras de copo, brincadeiras com demônios, com o espírito, pessoas que andam se cortando, pessoas que vão no espiritismo, na umbanda, no candomblé, na quimbanda, em bruxaria, no satanismo, mexem com nova era, trazem trabalhos com reiki, trabalhos de hipnose,
mexe com chakras, acupunturas e seitas e todos os tipos de heresia. Tudo o que se levanta contra o nome de Jesus Cristo é reino das trevas. Pastora, você falou algumas coisas que nos dias de hoje a ciência está usando, como a acupuntura e os chakras. Como funciona isso? Querido, tudo surgiu no Oriente Médio, através da China, do Japão. Existe sim uma medicina que não é contaminada por entidades espirituais, mas existe acupunturas, pessoas que trabalham nessa área, que atuam com entidades espirituais. Então eu quero te dizer que uma das libertações mais difíceis de se fazer de pessoas possessas são pessoas que fazem pactos de sangue com aquelas agulhas, ou com feijãozinho, ou com pedrinha, em pontos chakras, que abrem portais espirituais para que demônios entrem. São 13 portais, eu não tenho tempo para falar todos hoje, mas se você tiver curiosidade, procure na internet, ou me procure para a gente poder conversar. Me liga aqui na igreja e nós teremos o prazer de te ajudar a se libertar de tudo isso. E como nós vamos finalizar? Nós vamos quebrar todos os direitos legais que nós concedemos. Querido, eu já concedi muitas coisas, mas hoje eu guardo o meu coração. Hoje eu guardo a minha alma, eu guardo o meu espírito, eu guardo o meu corpo. E quando eu vejo que eu caí em alguma coisa, a Bíblia diz que eu tenho uma advogada no céu e que eu posso, como filha de Deus, pedir perdão dos meus pecados, e Ele me lava e me purifica, e a minha unidade com Deus não é quebrada. Mas se você pecar e não pedir perdão, a sua unidade com Deus vai ser quebrada e seu espírito volta a adormecer e você volta a ficar debaixo de influência demoníaca. Então, para nós finalizarmos, como quebrar esses direitos legais concedidos? Arrependimento. Arrependimento dói, faz a gente chorar. Se não te fazer chorar, tem alguma coisa errada, porque o arrependimento ele tem que ser consciente, tem que mexer com as suas emoções, tem que mexer com as suas estruturas, tem que mexer com o seu comportamento, sabe? Mas vai produzir alívio e vai produzir alegria. Segundo item, confissão de pecado. Todo pecado tem nome. Você precisa falar o nome desse pecado e falar para Jesus: Jesus, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu menti, me perdoa porque eu adulterei, me perdoa porque eu idolatrei, me perdoa porque eu derramei sangue, me perdoa porque eu matei, me perdoa porque eu fiz isso ou aquilo. E Jesus vai te perdoar, porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir o que Ele diz. Mas confessar o pecado para Deus é fácil, mas a Bíblia diz que nós devemos confessar uns aos outros. Então não confesse o seu pecado para qualquer pessoa. Procure um pastor, uma autoridade espiritual, um conselheiro, alguém preparado para ouvir a sua história e te ajudar na sua libertação. Amém? Isso já não tem nada a ver com psiquiatria e nem com psicologia. Isso tem a ver com questões espirituais. Confissão de pecado é algo espiritual. Você pode até contar para o seu terapeuta, para o seu psiquiatra, ele vai te ajudar, vai te orientar. Mas quem perdoa é Jesus Cristo. A confissão, ela traz vergonha. É natural que traga vergonha. Mas na hora de praticar o pecado, você não teve vergonha, mas vai tirar a culpa. Querido, você sente culpa dos seus pecados? Jesus levou sobre si toda a culpa. Terceiro item, renúncia. Sem mudança de comportamento não há libertação. Jesus falou isso. Jesus te pediu isso, que sede santos como Ele é santo. A Bíblia diz: quem pecava não peca mais, quem mente não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adultera não adultera mais. Então é possível fazer essas mudanças. E a quarta, a libertação. Rendição completa da nossa vida, confissão de cada pecado pelo nome, renúncia dos espíritos imundos, quebrar vínculos e laços, quebrar os direitos legais. E você mesmo pode expulsar os demônios em voz audível, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de poder compartilhar muito mais com você sobre a libertação espiritual, mas eu não quero falar mais de demônios, eu quero falar do Espírito Santo.
Eu quero te dizer que no dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre nós. E Ele virá agora inundar, se você permitir. Se você quiser essa salvação, se você quiser ser batizado no Espírito Santo, escreva aqui nas redes sociais: eu quero o Espírito Santo, eu quero ser templo do Espírito Santo, eu quero a salvação. Nós vamos fazer uma oração agora. E você vai estremecer, você vai sentir seu corpo queimar, você vai sentir um alívio, você vai sentir algo diferente, algo extraordinário, incomum. E eu quero te pedir que você feche os seus olhos e que os seus olhos espirituais vejam. Eu também já estou com os meus olhos fechados. Os meus olhos espirituais já estão vendo o mundo espiritual, vendo os céus abertos e vendo a presença do Senhor inundando este ambiente, entrando pelas redes do Wi-Fi, entrando na sua casa, se conectando com você, com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. Você pode sentir isso? Eu estou sentindo a presença do Senhor. E enquanto os meus filhos adoram o Senhor, invocando a presença do Espírito Santo, nós vamos fazer uma oração. E para finalizar, nós vamos adorar ao Senhor. E algo tremendo, algo extraordinário vai acontecer. Como um vento impetuoso, como línguas de fogo, labaredas de fogo virá sobre a sua casa. Espírito Santo de Deus, reencontre cada um em suas casas, aqueles que estão acordados e aqueles que estão dormindo, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sentindo culpa, vergonha, aqueles que estão aprisionados, aqueles que estão cativos, aqueles, Senhor, que estão nas garras do diabo. Em nome de Jesus, envia agora anjos, cavalos e cavaleiros, miríades e milhares e milhares e milhares e milhares de anjos, Senhor, anjos ministradores. Quebra agora as cadeias, quebra agora as correntes, quebra agora os grilhões, quebra agora o sofisma, quebra agora os baluartes, quebra as alianças de alma, de corpo, quebra agora alianças espirituais, quebramos agora os pactos de sangue, todo o trabalho, todo o feitiço, hostes infernais da maldade. O Senhor que te vê te repreende, em nome de Jesus. Reordena agora, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse corpo, sai dessa alma, sai desse espírito, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, enche agora os lugares vazios, enche, Senhor, oh, a tua casa, Senhor, essa é a tua casa. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, cante conosco e receba a presença, porque você não é escravo do diabo, nem filho do diabo, você é filho de Deus. Vamos adorar o Senhor, aleluia. Sou filho de Deus. Amanhã, às 18 horas, nós temos Meet em casa com a pastora Beta. E eu espero você e ela também. Vamos adorar o Senhor? Receba o Espírito Santo e a certeza de que você é filho de Deus. Deus abençoe. Agora eu posso cantar. Sou filho de Deus. Abri o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou.